Glória a Deus, glórias a Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Mais um dia para juntos meditarmos na palavra do Senhor, crendo que a palavra do Senhor é vida, né? Ela é vida ao nosso espírito. E como de costume, nós vamos meditar hoje na palavra do Senhor mais uma vez, alimentando o nosso espírito, para que a nossa alma receba uma direção e a nossa alma, direcionada por Deus, ela possa conduzir o nosso corpo naquilo que Deus realmente quer das nossas vidas. Porque primeiro Deus fala ao espírito, né? E uma vez o espírito atingido, tocado por Deus, não tem como a nossa alma também não ser atingida. E uma vez a nossa alma contagiada pela palavra de Deus, pelo toque do Senhor, não tem como também a nossa estrutura humana não ser também conduzida pela essa palavra, né? A palavra do Senhor hoje se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 26 em diante, que diz assim: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andar sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tem bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estende a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Irmãos, os discípulos de Jesus, os apóstolos, né, do Senhor Jesus, eles tinham acabado de presenciar um milagre, de presenciar algo tremendo da parte de Deus. Eles viram Jesus multiplicando pães para quase 12 mil pessoas. Então, eles presenciaram o poder de Deus, a glória de Deus. Então Jesus agora fala para eles: olha, passe para outra margem do barco, que depois eu acompanho vocês. Nesse momento os discípulos entram no barco e vão atravessando, e Jesus fica se despedindo daquele povo. Quando Jesus se despede daquele povo, já tarde, a Bíblia diz que ele sobe ao monte para ficar a sós com Deus e começar a falar com Deus e a orar ao Senhor. Então a tarde se finda, a noite se aproxima, e quando a Bíblia fala sobre a quarta vigília da noite, é um período de 3 a 6 horas da manhã. Então na madrugada, no monte, Jesus olha para o mar, mas Jesus percebe que os seus discípulos estão sendo atingidos pela força do vento, porque a Bíblia vai dizer que o vento lhe era contrário. E geralmente quando o vento nesse momento aqui era-lhe contrário, na verdade havia uma ação muito forte, talvez do inimigo. Jesus, quando percebe que os seus discípulos, os seus apóstolos, estava preste a ir a pique, preste a ser naufragado com a força do vento, a Bíblia diz que Jesus vai até eles, mas Jesus vai até ele agora andando sobre o mar. E eles gritam atônitos, achando que ali era um fantasma. E Jesus lança então uma palavra para acalmar o seu coração, e ele diz assim: olha, tenha bom ânimo, sou eu. Essa palavra, tenha bom ânimo, isto é, olha, não tenha medo, não se assuste, não se apavore, não se amedronte. Olha, não permita que a insegurança, os temores permaneçam em vocês. Não tenha medo, tenha bom ânimo. E logo em seguida ele diz: sou eu. Isto é, quem estava vindo no meio do vento, quem estava vindo andando sobre a tempestade, sobre as águas,
era Jesus. E eu quero falar a primeira palavra, meu irmão, que eu quero falar para você, que quem sabe está vivendo um período na sua vida onde o vento está sendo contrário, onde a força do vento está sendo tão forte, que as ondas do mar estão vindo sobre a sua vida, e quem sabe até mesmo você está achando que vai perecer, que vai morrer, sabe? Mas nós temos que lembrar que esses homens já estavam debaixo de uma palavra de Deus. Jesus falou assim: olha, sigam, pode ir. Isto é, quando Jesus autorizou eles a irem, ele já tinha que ter em mente que Deus estava com ele, que o poder de Deus ia acompanhar a vida deles. E o interessante, irmãos, que todos nós recebemos do Senhor palavras proféticas, recebemos do Senhor palavras por um espírito de profecia, alguém usado por Deus, direcionando-se à nossa vida. Eles dizem assim, diz o Senhor, e Deus fala com os homens para falar com outros homens. Nós cremos nisso, nós cremos em palavras proféticas, assim como cremos muito mais na palavra de Deus. E o interessante é que aqui Jesus já começa acalmando eles: olha, tenha bom ânimo, sou eu. Aí ele continua dizendo: olha, não temais. Querido, não permita que a circunstância que você está vivendo injete no seu coração medo, insegurança. Há momentos na nossa vida que de fato o vento sopra, de fato a força do mar vem contra a embarcação da nossa fé, para nos fazer talvez duvidar da palavra de Deus e naufragarmos. Esse vento que você está passando, sabe, essa batida da força do mar sobre a tua vida, eu quero que você entenda, meu irmão, que Deus, Ele está no controle da sua história. Ele tem o controle de tudo. A Bíblia declara que esse texto está relacionado em Marcos e em João, mas a Bíblia diz que Jesus, vendo que a força do vento estava batendo, estava vindo contra aquela embarcação, Jesus de pronto caminha de encontro a eles. E quando Jesus caminha de encontro a eles, já caminha para salvar, para amenizar, sabe? Para romper. Você tem que entender que a sua vida é o Senhor quem sustenta, é o Senhor quem guarda, é o Senhor quem está te livrando, é o Senhor que está no controle de todas as coisas. Aí mais na frente, Jesus se aproximando, eles falam: é um fantasma. Jesus: não, sou eu. E Pedro ainda, talvez receoso, ele olha para Jesus e fala: Senhor, se tu és tu mesmo, manda-me ter contigo. E Jesus então lança a palavra sobre a vida de Pedro. E Pedro começa então a andar. A Bíblia diz que Pedro desce do barco e começa a andar sobre as águas. E o interessante é que o texto diz que Pedro estava indo de encontro a Jesus. Mas o que a Bíblia declara aqui é que Pedro começa a reparar, sabe? E reparando, porém, na força do vento. Irmãos, quando nós tiramos o olhar de Cristo e os nossos olhos ficam fitos nos problemas, nas dificuldades, nas lutas, sabe, nas situações e circunstâncias que muitas das vezes, olhando com os nossos olhos, realmente é situações que até mesmo vêm para nos destruir, para nos abater, para nos desanimar. Mas Jesus, Ele lança uma palavra: venha até mim. Enquanto Pedro estava com seus olhos na palavra de Deus, enquanto Pedro estava caminhando sobre a palavra de Jesus, ele estava caminhando sobre aquele mar, sobre aquela situação. Mas a Bíblia diz que ele começou a reparar a força do vento. O diabo vai criar situações sempre para tirar o seu foco, para roubar o seu olhar de Jesus. Por isso que a Bíblia diz que, sabe, Hebreus fala: olha, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé. O Senhor aconselha a Josué dizendo: não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, olhe para frente. Isto é, que os seus olhos estejam fitos em Jesus, que os seus olhos estejam fitos no Senhor.
Se você tem uma palavra de Deus, ande segundo a palavra que você recebeu de Deus. Porque enquanto você estiver andando segundo a palavra dele, ainda que o vento esteja soprando, ainda que a fúria do mar esteja alta, as ondas do mar estejam altas, ainda que a circunstância aparentemente não esteja tão favorável, olhe para a palavra de Deus. Olhe para aquilo que a palavra diz ao seu respeito.